Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Efésios 6, luta contra os principados e as potestades. Efésios 6, do 10 ao 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pessoal, aqui nós temos que nos fortalecer de toda a armadura de Deus, nos fortalecer no Senhor. E o que é nos fortalecer do Senhor? É jejuando, orando, lendo a palavra, é louvando o Senhor. Isso é se fortalecer em Deus. É clamando a Deus dia e noite, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e o Senhor venha com o seu poder sobre nossas vidas. Nos fortalecer no Senhor também quer dizer que nós temos que nos fortalecer no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que nos protege, ele é aquele que sonda os nossos corações e leva todas as nossas petições ao Senhor. No livro de Lucas 24:49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque o poder, ele vem do alto. Nosso poder para vencer o mal, ele vem do Senhor. Ele não vem da gente. Portanto, até o Senhor Jesus, para vencer o mal, ele teve que jejuar, irmãos. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. Então veio o diabo e tentou o Senhor Jesus. Então Jesus estava preparado para resistir o mal naquele dia, né? Porque ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então Jesus se revestiu do poder do alto, ele se revestiu do poder do Pai. Se o nosso Deus fez isso, se revestiu do poder do Pai, quanto mais nós temos que nos revestir todos os dias. E Jesus tem o DNA divino, e mesmo assim ele jejuou e orou. E louvou ao Pai no deserto. Ele saiu vitorioso. Você acha que você vai sair vitorioso dessa prova, dessa luta, dessa maneira, irmão? Dando de qualquer maneira, entregando qualquer coisa para Deus? Você não vai conseguir. Então, revistam-se do poder que vem do alto. Capítulo 11 fala assim: revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E quais são essas ciladas? Muitas vezes uma cilada do diabo para você é um produto que está lá na sua empresa, lá sobrando, que você pega e leva para sua casa. Isso é uma cilada para você. Às vezes uma cilada para você é uma mulher na academia que está te desejando e você está cedendo a isso. Isso é uma astuta cilada do inimigo. Às vezes a astuta cilada do inimigo é você estar mexendo no celular e aparece aquela mulher lá, toda indecente, né, seminua. Isso é uma astuta cilada do inimigo. O inimigo, ele sabe o seu ponto fraco. Seu inimigo, ele anda ao vosso derredor todos os dias. E todo dia ele está bramando, buscando a quem possa tragar, irmãos. Se você abrir uma brecha para ele, ele vai entrar, ele vai destruir sua família, vai destruir a sua casa, vai destruir sua empresa, ele vai destruir a sua vida, cara, por completo. Então você não pode cair na astuta cilada do diabo, irmão. Porque ele sabe aonde ele te toca, ele sabe aonde que é o seu ponto fraco. Então, vamos nos revestir com o poder do alto, para que não venhamos cair nas astutas ciladas do inimigo. Porque é isso que o Efésios nos ensina, meu irmão. Nos blindar, né? Nos blindar todos os dias com as armaduras do Senhor, com as armaduras da palavra de Deus, nos blindar, lendo a Bíblia, jejuando, orando, clamando ao Senhor. Porque todos os dias, pessoal, eu faço isso. Eu busco o Senhor, busco a vontade do Senhor todos os dias da minha vida. Porque você acha que é fácil? Uma pessoa vindo do mundo e depois de ter muitas manias, muitos costumes,
e viver uma vida santa? Não é fácil. Então você todo dia tem que se consagrar, todo dia você tem que se revestir com as armaduras do Senhor, todo dia você tem que buscar a presença de Deus. Se o próprio Jesus fez jejum, irmão, por que você não vai fazer? Se o próprio Jesus, né, falava da palavra, por que você não vai ler a palavra, irmão? Jesus é a própria palavra, no caso, né? Se revista com a palavra de Deus, se revista com as armaduras do Senhor, irmão. E no 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é humana. Às vezes, lá no seu trabalho, tem alguém te perseguindo. Você quer debater, você quer bater pouco essa pessoa. Às vezes tem alguém da sua casa se levantando contra você, um filho, sua mulher, o seu marido. Você fala alguma coisa, se levanta contra você. E você quer ficar discutindo, irmão. Você está perdendo tempo discutindo com a pessoa ainda. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades. E as hostes malignas, meu, no reino espiritual. Você lembra quando Daniel teve o sonho, que ele começou a jejuar? Que quando Deus enviou o arcanjo Gabriel, que o príncipe da Pérsia segurou, né, Gabriel por 21 dias, meu irmão. Meu irmão, esse principado da Pérsia, ele prendeu um arcanjo, irmão. Ele prendeu um arcanjo. Você imagina o que ele pode fazer conosco, meu irmão, se a gente não se blindar com as armaduras de Deus todos os dias, irmão. Daniel, ele jejuou, irmão. O próprio Daniel, ele jejuou para que Deus enviasse uma resposta para ele. E mesmo Daniel estando em jejum, aquela resposta não conseguiu chegar até ele, irmão. Porque o principado da Pérsia prendeu o arcanjo Gabriel por 21 dias. Porque ele fala assim, Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Mas a guerra foi tão intensa que ele ficou 21 dias preso pelo príncipe da Pérsia. Então o Senhor teve que enviar o arcanjo Miguel para poder guerrear, para poder liberar a mensagem para chegar até Daniel. Então isso fala lá no livro de Daniel 10, 13, está falando sobre isso. E nós, às vezes você quer uma resposta e essa resposta não está chegando. Você está orando, e não está chegando, irmão. Isso está travado no mundo espiritual. Jejua, faz um jejum em prol disso. Se revista com a armadura do Senhor, tape as brechas da sua vida. Não fique discutindo com ninguém do seu trabalho, irmão. Vai jejuar, vai clamar ao Senhor para que o Senhor repreenda esse demônio. Eu vou contar uma coisa aqui, uma experiência minha que eu tive no decorrer da minha vida quando eu estava trabalhando. Tinha uma pessoa que trabalhava lá, que ela era que escalava, fazia a escala da rota, porque eu trabalhava com entrega. E eu trabalhava numa determinada rota. Quando essa pessoa entrou, essa pessoa começou se levantando contra mim, começou me tirando da rota onde eu trabalhava, me colocando em outro lugar para trabalhar. E aquela pessoa começou a me afligir, começou me colocando em rota ruim para trabalhar, em escala ruim, com pessoas ruins para trabalhar. E cara, aquilo me afligia muito. E eu ficava com muita raiva daquela pessoa, muita raiva mesmo. Às vezes eu queria até discutir com aquela pessoa, mas só que o Senhor um dia virou para mim e falou assim: você não tá vendo que essa guerra é espiritual? Você não tá vendo que é o inimigo que está se levantando contra você? Aí no serviço, eu ficava até com vontade de pedir conta do serviço, irmão. Acredita nisso? Aí quando eu começava a jejuar e a orar, aclamando ao Senhor, repreendendo esse mal, esse demônio, essa hoste maligna, ele começava a parar com aquilo. Aquilo parava. Aí minha vida voltava ao normal no trabalho. Mas quando eu parava de clamar ao Senhor, aquilo se levantava contra mim de novo. Aí voltava. Aí o Senhor falava para mim: por que você parou? Tem que continuar, irmão. É uma luta diária, irmão. Todos os dias. É todos os dias. Todos os dias. Vai chegar uma hora que aquele mal ele vai cessar. Ele vai ver que você vai ser constante na oração, constante no jejum, você todo dia se blindando, não reclamando. Uma coisa que piora muito, escuta aqui, uma coisa que piora muito uma situação dessa é a reclamação, a murmuração. Quanto mais eu murmurava, mais piorava. Quanto mais eu reclamava,
mais piorava. Então eu parei de reclamar e comecei a me revestir com a armadura de Deus. Comecei a me revestir com a presença do Senhor todos os dias. E aquilo foi diminuindo, até que aquela pessoa se esqueceu de mim. Então, nossa luta, pessoal, não é contra pessoas, mas sim contra os espíritos. Você está vendo o que está acontecendo no nosso país aí? Isso é uma batalha espiritual, irmãos. Isso é uma guerra espiritual, porque quando esse presidente ele ganhou, eu me lembro que ele levou um monte de macumbeiro lá, cara, entregando o nosso país, entregando aquele lugar na mão dos principados, na mão das potestades. Você não vê isso, você não está enxergando isso, crente. Nosso país, eu acho que é o país que tem mais crente no mundo, cara. E olha a situação do nosso país, pessoal. Não era para estar dessa maneira, cara. Olha o Rio de Janeiro como é que está, cara. Tanto crente que tem, acho, naquele lugar, mano. Quanto crente que tem no Brasil, senhor. Pessoal, olha como é que está, cara. A situação do nosso país, meu irmão. O número de pedra aí, meu irmão, crescendo aí. Marajó lá, cara. Entrega aquele lugar, meu irmão. Você não vai conseguir vencer, pessoal, fazendo videozinho pra rede social, falando, fazendo videozinho falando, irmão, você vai conseguir vencer isso na oração, irmão, porque esse problema é espiritual. Porque os demônios se alimentam disso, irmão. Demônios se alimentam de pecado, de depravação. E isso deixa eles mais fortes, assim como nossa oração, Deus escuta a nossa oração, assim os demônios escutam o pecado, meu irmão. Eles sentem cheiro de pecado. Cheiro de depravação, de imundícia, irmão. Então nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, pessoal. Principado e potestade, ele age em governo. Ele age no governo, né? No meio dos políticos. Porque o mundo espiritual é política, pessoal. A igreja tem que falar de política, cara. A igreja tem que falar sobre isso, cara. Isso tem que ser pautado nas igrejas, cara. Porque a igreja não pode se omitir a isso. Porque se a igreja se omitir e se entrar aquilo que eles estão querendo colocar no nosso país, meu irmão, eles fecharão as portas das igrejas, meu irmão. Você pode ter a certeza que a igreja vai fechar as portas, meu irmão. A igreja vai ser caçada, a igreja vai ser destruída. Aí vai ter que funcionar igual essas igrejas aí, meu irmão, escondida. Né? Você quer isso pro seu país, você quer isso pro seu filho? Seu filho busca o Senhor escondido, e nem você não vai nem poder falar de Jesus pro seu filho abertamente, cara. Como tá hoje, porque olha a ideologia que tá aí nas escolas de hoje. Isso chegou nas escolas, cara. Como que isso não tem que ser debatido pela igreja, gente? É a igreja que vai travar esse mal, é a igreja que está incumbida de travar esse mal de entrar no nosso país. Então, igreja, nós temos que guerrear, igreja, temos que aprender a guerrear, igreja. Lendo a palavra de Deus, o Senhor nos instruindo a guerrear. Porque o Senhor me ensinou a guerrear. Eu não sabia guerrear, mas o Senhor me ensinou a guerrear. Quando eu voltei para a presença de Deus, eu estava envolvido com coisas erradas, né? Estava envolvido com droga. Então, isso me atrapalhava muito com a presença de Deus. Mas aí eu tive um sonho, do Senhor me mostrou um sonho que eu tava na casa de um amigo meu, cara. Aí eu tava perto do portão, assim, junto com ele. Cara, mas vinha muita cobra na nossa direção, muita cobra mesmo. Era cobra em cima da laje, assim. Era cobra do lado do vizinho, do lado direito, do lado esquerdo. Era cobra no chão. Mas aquelas serpentes, elas vinham todo pra cima da gente, cara. Mas com muita fúria, com muita rapidez. Aí eu acordei aquele sonho espantado. Eu perguntei ao Senhor, pedi a interpretação daquele sonho. O Senhor falou pra mim que eu estava lutando contra uma legião de demônios. E uma legião é 6 mil demônios. É contado como se fosse uma legião de soldados de Roma. Uma legião de Roma. Que são 6 mil soldados. Então, pessoal, aquilo dali era uma legião de demônios. Era hostes espirituais da maldade, meu irmão. Que eu tinha que combater no mundo espiritual. Porque eu queria largar aquilo. Mas eu não conseguia. Aquilo me dominava, cara. Então eu comecei jejuando, orando, porque caixa de demônios só sai com jejum e oração. Então comecei me libertando daquilo, comecei largando aquilo, porque aquilo tinha voltado para minha vida, porque eu tinha entrado na presença de Deus, depois tinha saído. Porque quando você entra na presença do Senhor, o Senhor varre tudo de ruim, tira tudo de ruim da sua vida. E quando você se afasta de novo da presença de Deus, aquela casa ela fica vazia. Então aquele demônio que saiu, ele fala, eu vou voltar para aquela casa, ver se ela está vazia.
Chegando lá e encontrando aquela casa vazia, ele traz demônios, espíritos piores do que aquele que estava antes. Então, os atos daquela pessoa, os atos dela, são piores do que antes. Então, os meus atos eram piores, sabe? Da primeira vez eu larguei com facilidade. Dessa segunda vez, já foi mais guerra e mais guerra para me largar. Portanto, eu cheguei em vez de ir para a igreja drogado, cara, fumado. Para a igreja muito mal mesmo. De droga, fumava e mesmo assim ia para a igreja, irmão. Mesmo assim eu ia para a igreja, drogado, eu ia para a igreja. Mesmo assim eu ia, eu não desisti. Eu comecei clamando, comecei buscando, comecei lutando. E foi com muita luta, né? Porque uma legião não sai assim. Consegui largar, graças a Deus. Hoje eu voltei para a presença de Deus. Minha família está na presença de Deus, minha esposa. Levo os meus filhos para a casa do Senhor. Hoje Deus está me honrando muito dentro da casa dele. Graças a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. E assim é com você também, irmão. Se revista todos os dias com a armadura do Senhor, meu irmão. Para que você possa resistir o dia mal. Porque o dia mal é todos os dias, vem o dia mal. Todos os dias nós estamos entregues a isso. Mas o Senhor nos livra de tudo isso, irmão. Quantas guerras espirituais, quantas guerras invisíveis aí nós vencemos sem ver. O Senhor vence por nós. Mas você tem que estar revestido, você tem que clamar ao Senhor. O 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E que armaduras são essas? Cinto da verdade, couraça da justiça, calçada do evangelho, da paz, escudo da fé e capacete da salvação. Isso são peças que compõem uma armadura. São peça por peça. Cinto da verdade, couraça da justiça, são peças. São peças que compõem uma armadura. Então, vamos compor, pessoal, nossa armadura, vamos nos capacitar, vamos colocar nossas armaduras, peça por peça, todos os dias, colocando cada uma delas. Você não consegue colocar uma todo dia, você não consegue colocar tudo de uma vez, coloca peça por peça, meu irmão. Vai buscando todos os dias a presença de Deus, busca intimidade com o Senhor, porque quem só pode fazer isso é o Espírito Santo, cara. Só o Espírito Santo pode nos revestir com as armaduras do Senhor, para que nós possamos resistir o dia mal. E terminado tudo isso, continuar firme na presença de Deus. Porque o inimigo ele não cessa de nos atacar. O inimigo ele não cessa de tocar os seus dardos inflamados na nossa vida, na nossa mente. Ele não para de nos atacar, irmão. Porque o inimigo está ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, irmão. Se você abrir uma brecha assim, ele pode entrar e destruir sua vida, cara. Então, tome essa palavra hoje na sua vida, porque o Senhor vem te revestir com o poder dele hoje, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo, que você possa sempre brindar com a presença de Deus e que você possa aprender todo dia com o Senhor. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais. Tamo junto, valeu.